Boas pessoal, aqui estamos nós mais hoje para mais um podcast dos Breaking My Limits. Connosco os suspeitos do costume, eu, Francisco Bação, criador do Breaking My Limits, António Silva e Miguel, treinadores também do Breaking My Limits. Como é que estão, pessoal? Rigíssimos. Super a andar. Impecável. Como é que estão a atravessar aqui este continuar do confinamento? Tudo na mesma? Tudo pior? Com esperança que termine. Yeah. Ok. Ainda por cima com o sol a chegar, tipo, já me apetece ir para a rua, mas não dá, né? Abra janelas. E já estamos todos fartos do Bulgarian Split Squat. Eu estou aqui, estou a deixar de o fazer, por isso. Estou a brincar, Fragoso. Força. Bem, maltinha, olha, hoje, o tema de hoje será então o intervalo de descanso entre séries, tá? Basicamente, como nós sabemos, num treino de hipertrofia, nós costumamos então intervalar as séries com tempos de descanso, tá? A evidência, desde há muito tempo para trás, desde até hoje, sempre divergiu um pouco, descansar mais, descansar menos, há hipótese de descansar menos tem benefícios, quais são, vamos falar a seguir. O descansar mais, será que é só para, como se dizia antes, para trabalhar com cargas máximas ou perto do máximo? Será que também é utilizado em espectros de repetições mais moderados ou até mais longos, ok? E é isso que vai estar hoje aqui em questão. Por isso, qual é que vocês querem começar aqui sobre esta situação? Falar um pouco sobre em que é que consiste. Em que é que consiste, acho que já está mais ou menos explicado, não é? Basicamente, qual é que é a vossa posição, o que é que vocês têm lido, o que é que vocês aplicam, quais as vantagens de fazer um descanso mais longo e mais curto, e também convém aqui dizer à malta o que é que se entende ou o que é que vocês entendem por um descanso mais curto ou por um descanso mais longo. E até, mais para a frente, podia então, o que é que se pode fazer durante o tempo de descanso? Olhar para a parede ou aproveitá-lo? Malta. Boa. Olha, eu vou começar porque quero saber da vossa justiça e da vossa experiência. Neste momento, as guidelines que nos dão no curso é o seguinte. Portanto, como tu disseste, Fábio, ainda é aquilo que dizes, ou seja, quando estamos a falar de força máxima e potência, o que nos dizem as guidelines, então, é para descansar entre 3 a 5 minutos. E quando estamos a falar de hipertrofia, eles dizem o descanso de 1 a 3 minutos. E quando estamos a falar de resistência, de 30 a 45 segundos. Portanto, isto é muito bonito, claro que é. São guidelines. Claro que depois devemos não esquecer dos princípios de treino, não é? Principalmente do fator individual de cada um, não é? Mas, por exemplo, na tua questão de aproveitar o tempo, sim, para dar passos, é o que eu faço, por exemplo, no ginásio. Aproveito e dou mais uns passos durante o meu descanso. Aproveito e dou a máquina livre. Agora, com o Covid sabemos que é um pouco mais difícil, mas dou a máquina livre para alguém, se quiser aproveitar o meu descanso, já faz o seu exercício também, por exemplo. Agora, na prática, digamos que, na minha opinião, e o que eu tento praticar, eu quero estar o mais recuperado possível para entrar no espectro de repetições que quero, com qualidade sempre. Ok? Portanto, sem comprometer-se nunca a qualidade. Mas digam-me da vossa justiça. Isso é bom, porque pelo menos a formação hoje em dia, pelo que estás a dizer, então já está um pouco melhor, porque já dá aqui um espaço para analisar. Porque no meu tempo, e provavelmente no Francisco e do António, provavelmente chegaram 1 ou 2 anos depois de mim, acho que era igual, que era primeiro de tudo, eram períodos muito estanques, ou seja, era 1 minuto, ou 5 minutos, ou algo do género. E entrando aqui na parte de hipertrofia, tu disseste o intervalo de 1 a 3, que eu já fico mais satisfeito com a formação que é dada aos novos profissionais. Porque o meu tempo era 1 minuto de descanso. Ponto final. Ou seja, uma guideline onde, por exemplo, tu ias fazer uma série de 10 RM, seja de bicep curls, seja de agachamento livre, eles diziam descansas 1 minuto. Isto abre um monte de consequências, não é? Que provavelmente aqui a malta vai falar a seguir. Por isso, siga. Estás, Francisco, normalmente acabas sempre quase por ser o último a dar os teus comentários. Tu tens sempre aqui uma pessoa com muito conteúdo a dar aqui ao pessoal. Fala aqui um bocadinho tu agora inicialmente. Então, primeira coisa Dá que eu luz ao teu diria... microfone novo.
Claro, evidente. O meu microfone novo que está aqui e que eu espero bem que não me tenha enganado. Aliás, vamos fazer já um mini teste. Vocês sentem diferença de eu falar aqui ou aqui? Absurda. Pouca. Ok. É porque vamos tentar que isto tenha valido a pena, não é? Porque eu e microfones diz-me zero. Mas pronto, basicamente, em termos do tempo de descanso, lá está, eu também sou do tempo do Fábio, onde nos diziam que para hipertrofia era sempre 90 segundos. Se fosse menos do que isso, era resistência muscular, se fosse mais do que isso, já era trabalho de força. No entanto, sejamos sinceros, nem todos os exercícios são iguais. A exigência que um exercício tem não é igual à exigência. Por exemplo, a exigência de um agachamento não tem nada a ver com a exigência de uma bicep curl. Pá, isto qualquer pessoa experiencia isto. Levas 10 repetições de agachamento à falha e estás ofegante durante não sei quanto tempo, ou as tuas pernas estão a tremer, ou o que for. Levas 10 repetições de bíceps à falha e passado 1 minuto continuas a ser a mesma pessoa, sabes como é que te chamas, sabes de onde o universo é que te vens. Mas no agachamento não é a mesma coisa. Além disso, temos que perceber uma coisa: é para que é que nós descansamos? Que é a primeira coisa que temos que perceber. Tipo, ok, eu quero definir um tempo de descanso, mas porquê é que eu descanso sequer? Porque é que não é tudo seguido? Muito simples, porque se tu levas uma série à falha ou perto da falha, essa série acarreta fadiga. O que significa que tu não consegues fazer a mesma coisa a seguir. Para dar um exemplo mais simples, se tu fizeres 10 repetições à falha, se tu descansares 30 segundos, já só vais conseguir fazer 3 ou 4, por exemplo. Se descansares 1 minuto, em vez de 3 ou 4, se calhar consegues fazer 5 ou 6. Se descansares 2, se calhar consegues fazer 7 ou 8. Ou seja, tu descansas para poder ter uma performance melhor. Porque senão o teu treino sem descansos era 10 reps, pousa a barra, faço uma, pousa a barra, faço uma, pousa a barra, faço uma. Tu dás por ti e não fizeste grande coisa. Portanto, o interesse do tempo de descanso é efetivamente tu encontrares um equilíbrio entre quanto tempo é que eu invisto a descansar e qual é que é o benefício que aquilo me vai dar nas séries seguintes. Não sei se vos fez sentido. De ti faz sempre tudo sentido. Porra, vês? Trabalhem com uma pessoa que vos auxilia tanto como o António nos auxilia a nós. Sempre tudo fundamentado. António, o que é que tens aí para a gente? Olha, pronto, pegando aqui um bocadinho também, Francisco diz que realmente para que é que nós usamos o descanso e que variando o exercício, esse também temos que levar em conta. Eu acho que há aqui duas grandes coisas que se deve sempre levar em conta, que é a parte de individualização, portanto, cada pessoa provavelmente vai ter uma necessidade diferente, e a especificidade. Isto porque a especificidade. Tal coisa, não só depois, se calhar num coisa mais, vamos dizer, mais cinzenta aqui, a barreira entre o que seria o descanso para a hipertrofia, para a força, para a resistência muscular, mas também a especificidade dos objetivos de quem está a fazer. Ou seja, vamos imaginar aqui, uma pessoa que quer ser bodybuilder ou um powerlifter, de certeza absoluta que o tempo de descanso, devido aos objetivos que ele tem, vão ser diferentes. Isto tal como para um praticante regular que quer só melhorar a saúde e ganhar alguma massa muscular, como se calhar para um praticante semi-profissional de um desporto ou amador. Isto porque, se calhar em termos de desenvolvimento de força, um descanso maior seria mais aconselhável. Ok, então, mas se eu praticar um desporto em que tenho que fazer um certo número de repetições com mais frequência em termos de força máxima, se calhar convém reduzir um bocadinho esse descanso, porque quando o estímulo que estou aqui a fazer, vou precisar de aplicar mais vezes aquele elevado nível de força. O que se calhar para outras pessoas que têm um objetivo de fazer só uma repetição, imaginemos, mesmo que o objetivo seja desenvolver a força máxima, se calhar o descanso pode ser maior, porque o meu objetivo é só para aquela repetição, independentemente depois do tempo de descanso que eu tenha, só preciso produzir uma vez a força. Portanto, acho que isso é sempre uma parte importante de levar em conta. Eu, pegando aqui um bocadinho também o nosso exemplo, ou de outros clientes e alunos que nós temos, eu realmente já saí, por exemplo, da parte de alto rendimento do judo, mas ainda tenho o objetivo de ter uma boa performance nele. Portanto, se calhar
a parte de desenvolvimento de força, para mim, tem um objetivo diferente do que se calhar tem para o Francisco, ou para ti, ou para o Miguel, ou para outro cliente. Boa, acho que é um tópico muito bom, essa distinção entre estas duas modalidades que temos dentro do treino de força. É importantíssimo. Mas aqui, mais diretamente para o nosso maior raio de ação, que é a parte de hipertrofia muscular, acho que era bom olharmos para o que a evidência nos diz. E lá está, mais uma vez, não é preto no branco, como o António disse, é aqui uma zona cinzenta, mas que efetivamente, cada vez mais, de forma geral, descansos mais longos estão associados a melhores ganhos, ou seja, comparando, por exemplo, 3 minutos com 1 minuto. E as conclusões ou ilações que se podem tirar daqui é porque, como o Francisco e o Miguel disseram, se descansarmos mais, acabamos por, em cada série, ter uma melhor performance, fazer mais repetições para determinada carga, o que irá acarretar então que tenhamos maior volume total, que irá então desencadear o resto, mais hipertrofia no geral. Mas o que é que também é importante aqui analisar? O intervalo de descanso também pode ser utilizado para manipular de certa forma algum estímulo de trabalho, porque também pode ser interessante em alguma fase fazermos alguma, como nós também dizemos aqui, alguma fase mais metabólica, alguma fase com repetições mais altas, algumas estratégias de intensidade, ou seja, o tempo de descanso pode ser manipulado consoante o nosso objetivo geral e consoante o nosso objetivo específico para o treino ou específico para aquele exercício ou para aquela série, tá? Mas pronto, de forma geral, hipertrofia, o que parece haver é consistentemente fazer descansos mais longos, não vamos ficar aqui 10 minutos em série porque perde sentido e nós temos mais que fazer da vida, mas parece que se calhar tivermos de escolher entre 2 a 3 minutos, parece ser superior do que 45 a 1 minuto. Lá está, consistentemente, não significa que não possa haver fases em que possamos propositadamente fazer intervalos mais curtos. O que eu queria levantar agora, que é algo que eu e o Francisco desde sempre falámos, agora o António também e o Miguel juntaram-se a nós, que é a autorregulação no tempo de descanso entre séries. A autorregulação, basicamente, na minha opinião, atualmente é a melhor forma de o fazer, ok? Porquê? Porque como o Francisco iniciou, fazer agachamento até à falha não é o mesmo que fazer um bíceps curl até à falha. E ser o Francisco a fazer um agachamento até à falha não é o mesmo que o Fábio ter um agachamento até à falha. Ou seja, esta individualização requer, ou poderá fazer mais sentido, seja autorregulado por cada um para estar de acordo com a individualização. Ou seja, se o Francisco precisar, depois do agachamento até à falha, ou a 1 ou 2 sessões em reserva, se eu precisar de 3, vamos imaginar, o número certo, 3 minutos para sentir-se que o seu ritmo cardíaco já baixou, que já está minimamente pronto para fazer outra série entre, vamos imaginar, as 6 a 10 repetições que eu queria fazer naquela série, então o Francisco vai iniciar. Mas se o Francisco, ou aliás, agora é o Fábio está a treinar com o Francisco. Se o Fábio sabe que aqueles 3 minutos ainda está com o coração a bater, por vários motivos, por exemplo, porque estou com o cardio mais em baixo que o Francisco, por exemplo, o meu coração ainda está a bater, eu sei que provavelmente eu vou ali fazer aquela série e a série vai ser borrada. Não vai ser a performance que eu quero, não vou fazer as repetições que eu quero, não vai ser o estímulo adequado, não vou ter, no final deste estudo, a melhor hipertrofia possível. Por isso, falem depois vocês costumam aplicar desta forma. Sei que o Francisco faz, acredito que o Miguel também sim, porque deu ali um toquezinho, mas acho que é uma forma boa de o fazer e eu vou dizer pessoalmente como é que eu faço. Cada exercício tem então, tendo em conta a sua complexidade, o tempo de descanso, mas o que eu também faço para não prolongar este tempo de descanso de forma estúpida, que se eu me distrair, o descanso vai por aí fora. Vamos imaginar um spin pesado, onde eu preciso de tempo, por exemplo, 3 minutos, 2 a 3 minutos. O que eu faço é, no máximo possível, estanca ali os 3 minutos, ok? Eu sei que 2 poderia fazer outra vez, mas não será ideal. Por isso, se eu me sentir bem com 2, faço. Se me sentir bem com 2,5, faço. Mete é sempre no limite superior de 3 minutos e meio, para o treino não se prolongar muito e não ficar naquilo 2 horas, ok? Ou seja, dentro da autorregulação, eu meto a minha regra, porque já me conheço, lá está, e nos diferentes exercícios, meto a minha regra de que mais que X, não, simplesmente pelo facto de gerir o meu tempo de treino, ok? Malta, autorregulação, Boa. Descanso, falem-me um bocado. Olha, eu gostava de dizer aqui uma coisa, Fábio. Portanto, vocês de certeza que sentirão mais que eu esta diferença, que é entre o PT, não é? O vosso treino presencial e o online coaching, vocês conseguem uma melhor percepção.
que é, sendo que nós trabalhamos mais numa online coaching, o que é que significa? Que não estamos presentes no momento da ação e execução do nosso atleta. Ou seja, a autorregulação faz todo sentido. E, por exemplo, um bom indicador, e quando é que eu usei? Quando vi que nas séries de início, após a primeira série, as primeiras repetições dessas séries seguintes eram fracas. E isso deu-me a entender que provavelmente não descansou o suficiente para fazê-las com qualidade. Okay? Que no final poderá indicar, então, volume não significa qualidade. Portanto, nós queremos procurar sempre qualidade. E isso é uma dificuldade que a gente encontra no online coaching, mas como nós pedimos execução dos exercícios aos nossos atletas, então, e essa autorregulação poderá ajudar-nos perfeitamente. Portanto, concordo convosco. Ou, neste caso, contigo, Fábio. Então, aqui é. Então, eu uso a autorregulação em mim nos últimos tempos. Normalmente uso sempre um bocadinho mais um bocado o relógio, porque imagina que estou a treinar com alguém, posso me distrair um bocadinho e gosto sempre de ter um bocadinho a ideia de o tempo que às vezes posso estar a fazer a mais, ou pelo menos para ter a noção mais ou menos quanto tempo é que costumo necessitar descansar naquele exercício. Portanto, por exemplo, atualmente se eu me esquecer do relógio ou isso, eu normalmente já tenho um bocadinho mais a noção se estou a exceder o tempo necessário ou não. Gosto sempre de ter um bocadinho esse controle. Agora sim, eu uso a autorregulação, isto porque eu entre a primeira e a segunda série, o descanso é de certeza absoluta sempre muito mais pequeno do que na última série. E eu não vou estar a cronometrar o tempo ali ao segundo, porque não é aquele segundo ou outro que vai fazer diferença. E eu, um bocadinho também derivado de experiência que eu tenho, porque já faço musculação há perto de 10 anos, com os erros que cometi ao longo do caminho, mas já tenho alguma ideia de como é que o meu corpo funciona. Sei mais ou menos que, ok, sinto que nesta forma vou fazer uma performance nesta série semelhante à anterior. E é isso que eu almejo um bocadinho, que é, ok, eu quero ter uma performance mais ou menos semelhante à anterior. Ok, pode ser um bocadinho pior, mas não pode ser, imaginemos, uma diferença de 12 repetições e na segunda faço 6 repetições. Pronto, se cá o descanso não for mais adequado. Obviamente que há outras variáveis que podem ter entrado aqui, mas é um bocadinho isso que eu uso. Portanto, sou a favor da autorregulação, mas especialmente em atletas mais avançados, intermédios, talvez em iniciantes. Eu gosto um bocadinho de cronometrar o tempo para eles, ou dar-lhes um bocadinho a ideia do tipo, olha, vamos ter aqui agora não vou dar aqui um tempo específico porque vai depender de pessoa para pessoa, mas entre 1 a 3 minutos de descanso, vamos imaginar, pronto, para eles terem um bocadinho também a ideia de isto agora não é descansar até amanhã, ou também não é, acabei uma série e acho que estou aqui bem, bumba, vou já começar a segunda. Portanto, eu funciono um bocadinho assim. Autorregulação, especialmente para os intermédios e avançados. Iniciantes, eu acho importante eles pelo menos terem uma noção desses fatores em termos de o tempo que levam para descansar entre cada exercício, de série para série. Concordo. Eu tenho uma abordagem se calhar um bocadinho mais simples. Eu sou também alto defensor da autorregulação, tento dar uma espécie de parâmetros para guiar os meus alunos, mas, ou seja, para saberem quando é que devem retomar a próxima série, mas uma coisa que eu gosto de fazer é definir um tempo máximo de descanso. Mais por uma questão de eficiência de treino. Não lhes digo tem que ser no máximo 3 minutos, mas digo, por exemplo, para este tipo de exercícios deve estar a descansar entre 2 a 3 minutos. Para os outros deve estar a descansar entre 1 e 2. Para aqueles pode estar a descansar entre 3 a 5. O que não quer dizer que, tu num dia mau em que estejas mais cansado ou o que seja, não descanses mais. Mas é para teres ideia que has de caber ali. Isto porquê? Porque, na verdade, o tempo de descanso que tu precisas vai sempre depender de cada exercício e vai depender também do estado em que tu estás naquele dia, a tua prontidão. Tipo, se tu dormiste uma porcaria, naturalmente tu vais precisar de um bocadinho mais de descanso entre cada série para manter qualidade. No entanto, eu também gosto de definir um tempo de descanso mínimo. Ou seja, quando eu dou aquela guideline, não digo no máximo 3 minutos, digo de 2 a 3. Porque na verdade eu sei que
sei anedoticamente, não é? A nível de experiência, que se tu terminares uma série de agachamento que foi prescrita para ser levada 3, 2, 1, 0 repetições em reserva, e se tu não precisares de pelo menos 1 minuto e meio para descansar, das duas uma, ou tu és maratonista e estás a fazer a atividade errada, ou então essa série não foi levada sequer perto da falha. Porque senão tu não estavas, tu passado 1 minuto, ninguém no mundo está pronto para fazer agachamentos outra vez. Ou se acha sequer capaz de fazer um agachamento à falha ou perto da falha outra vez. A não ser que aquela série tenha sido fraca. E aí pronto, tudo bem. Se aquilo for um passeio, estou pronto para fazer 20 passeios de seguida. Agora, se me mandas correr 100 metros, descanso 2 segundos e é para correr 100 metros à máxima velocidade outra vez, espera aí. Então, diria que começava sempre por aí, tipo, definires um mínimo e um máximo, mais ou menos, para ajudar as pessoas. Isso depois vais ter sempre que ajustar ao paradigma de tempo que a pessoa tem para treinar. Mas isso acho que vamos deixar para daqui a bocadinho. Gostava de saber o que é que vocês usam para guiar os vossos alunos. Então, como é que uma pessoa que queira fazer autorregulação, queira determinar os próprios tempos de descanso, o que é que ela deve pensar antes de iniciar a próxima série? Eu disse que concordo com o António, porque pessoas novas eu faço o mesmo. Eu estipulo o tempo para lhes dar a linha orientadora. Olha, para saberes, para este tipo de trabalho, eu ao início, nós descansamos à volta disto. Mas à medida que a pessoa vai me dando feedbacks, que eu vou vendo o rendimento da pessoa de treino, por exemplo, a pessoa até pode me dizer, porque há pessoas que não se queixam muito, a verdade é esta, há pessoas que não se queixam muito, mas se eu for analisar a performance delas, eu às vezes vejo que o número de repetições série para série começa a cair, e mesmo em alturas em que se calhar não estamos com a proximidade alta tão falha quanto isso. Logo, consoante isso, eu começo a perguntar à pessoa, olha, tu quando passaste da primeira para a segunda série, por exemplo, sentiste pronto, não sei o quê, não sei o que mais, mesmo que ela diga que sim, eu começo a sugerir naquele exercício específico, ou aumenta um bocadinho o tempo de descanso, experimentar essa variável, pode ser outro motivo, mas experimentar, manipular essa variável, ou então digo-lhe que sempre que sentires que necessitas de ligeiramente um pouco mais de descanso, dá-lhe mais uns segundos, que a tua performance e o resultado final vai agradecer. E de certa forma, isto depois, quando as coisas começam a avançar mais e a pessoa já começa a ser mais autónoma e ela já conhece as linhas orientadoras e já se conhece ela própria, o próprio aluno vai saber manipular dessa forma o tempo de descanso. Por isso sim, é assim que eu faço. Ao início, como tu tinhas dito, e como vocês fazem e como nós fazemos todos, com intervalo de tempo, tá? Para não ser um tempo estanque, para ela ter ali alguma margem para usar. E já pegando nisto para finalizar, este é um dos motivos pelos quais aquela linha orientadora que nós tínhamos falado ao início, por exemplo, de 1 minuto de descanso estanque para hipertrofia, por isto mesmo, que é se, como o Francisco disse, levar uma série de agachamentos até à falha, tu passado 1 minuto, tu não estás nem perto nem de longe pronto para uma série minimamente parecida. Se calhar primeiro fizeste 10 RM, a segunda se calhar fazes 3 ou 4 e já vais com sorte. Fragoso e malta, queria pegar aqui noutro ponto. Também é uma questão fisiológica. Portanto, eu estava aqui, entretanto, enquanto vocês falavam, a procurar os meus... Porque eu lembro-me de falar nisto em fisiologia e consegui encontrar. Portanto, o substrato energético de sistema ATP-CP, desculpem, o que é que nos diz? 30 segundos conseguimos recuperar até 70%, 1 minuto até 80%, 2 a 3 minutos 90%, e o que nos diz é, para recuperarmos a 100%, que nunca será 100%, é de 5 a 10 minutos. Portanto, também tem aqui uma questão fisiológica a ver com a nossa energia. Sim, mas os motivos pelos quais não só os resultados das evidências e dos estudos dão isso, e isso também são as explicações pelas quais tu próprio, se fores experimentar fazer um descanso muito incompleto, a tua segunda série vai ser um lixo, ok? Lá está, mesmo que a tua capacidade cardiorrespiratória seja do caraças, em que tu consigas recuperar, depois de 10 agachamentos até à falha, consigas recuperar a parte respiratória, tu provavelmente vais precisar mais tempo de descanso por esse motivo.
por esse substrato energético, pela necessidade de teres mais tempo de recuperar para estares minimamente pronto para repetir outra série de qualidade e para aqueles objetivos que estavam estipulados. Eu diria que na maioria dos casos isso pode fazer algum sentido, a questão do tempo de descanso ser dependente principalmente da recinto da creatina para trabalhos bem mais pesados. Estamos a falar daquelas séries de 1 a 5 repetições onde tu estás muito dependente da produção de energia anaeróbia lática, ou seja, és muito dependente da creatina, dessas reservas para produzir energia e conseguires vencer a carga. Embora isso não faça assim tanto sentido, porque, na verdade, fadiga energética, ou seja, tu parares de uma série porque não tens energia para produzir aquele movimento, no contexto de hipertrofia, é raríssimo de acontecer. Não é tão raro como o Euromilhões, mas está muito lá perto. Mesmo em pessoas que não estejam a comer hidratos de carbono, para verem o grau de improbabilidade de fadiga energética limitar realmente uma série de real hipertrofia. Isto é diferente quando falamos de resistência muscular. Mas o que realmente cria essa necessidade de tu descansares tempo entre séries é a fadiga neuromuscular. É a tua incapacidade de recrutar aquelas tuas fibras motoras, aqueles motoneurónios, da mesma capacidade que tu recrutaste na série passada. Ou seja, Diz, conclui. Tipo, isso tende a ser das primeiras causas para tu precisares descansar. É porque tu acabaste de fazer o teu 3RM, até o teu sistema neuromuscular ser capaz de disparar os 3RM outra vez, tu não fazes o 3RM. Muito menos fazes o 2, muito menos fazes o 1. E o que o Francisco disse também é para esse motivo, é também um pouco para compreendermos o outro podcast, já falámos sobre a frequência de treino, ou distribuir o volume de treino por várias sessões, é também por este motivo, porque a passar determinadas séries, nós já não temos capacidade de fazer as séries com a mesma qualidade que fazíamos antes devido à fadiga neuromuscular. Ou seja, fazer 30 séries num treino, nem de perto nem de longe, tu vais ter a qualidade de dividir essas 30 séries por vários treinos, porque tu provavelmente passado da 8ª, 9ª, 10ª série, a tua capacidade de cortar fibras musculares e ativar os motoneurónios está super reduzida, ou seja, a qualidade das tuas séries vai ser cada vez menor. E aqui, de uma forma mais aguda, dá-se nas séries e no descanso entre séries. E daí a sua importância. Ou seja, o que eu queria dizer é que tu não... Por exemplo, tu fizeste 10 repetições na primeira série, fizeste 8 ou fizeste 6 na segunda, não é porque tu não tinhas creatina ou não tinhas glicose ou glicogênio ou o que fosse. É porque o teu sistema neuromuscular não conseguiu recrutar as fibras necessárias para isso e tens ainda outro potencial causador disso, principalmente em séries de maiores repetições, onde por acaso a fadiga neuromuscular também é maior, mas isso podemos falar depois noutra parte. É que tu tens uma espécie de fadiga local, ou seja, uma coisa que acontece a nível do músculo, que está associada à produção de metabolitos, nomeadamente que impedem o acoplamento do cálcio, ou seja, que impedem a contração muscular, e se esses metabolitos, esses lixos, digamos, não forem escoados, tu não consegues contrair tão bem, independentemente do sinal nervoso que lá chegar. Está a falar de biprodutos como o lactato, certo? Yeah. Era isso que eu... Exato. Hidrogenião e não sei o quê. Uou, estou a rever a aula de fisiologia de novo. Pois. O ciclo de Krebs, cadeia transferidora de eletrões. Ou seja, depois de uma série de altas repetições, tens que limpar o lactato do músculo. Vais buscar a esfregona e esfregas. Mais ou menos. O lactato e não só, mas sim. Sim. Portanto, outro tópico. Isto foi mais para dar também outra face da moeda, mas digamos que também é um bocado exercícios compostos, já que são mais exigentes, obviamente temos que descansar um pouco mais, mas também não só. Por exemplo, eu lembro-me de mesmo exercícios para casa, agora no contexto que temos de treinar mais em casa, fazer muitas repetições. E não nos vamos preocupar que vamos entrar em fase de resistência, não. Mas fazer muitas repetições e, apesar de ser
apesar de serem grupos ou um grupo muscular mais isolado, descansar também só 1 minuto, por ser isolado, também não parece ser. Lá está, não vou recuperar tempo a nível cardiovascular para fazer outra série de qualidade. Portanto, não é só grupos musculares compostos, descansa mais, não é só por aí. Claro que sim. Mas pronto, esta já estamos a entrar numa situação onde já tens mais que analisar situação em situação. Lá está, em casa pode fazer sentido ter descansos mais curtos propositadamente, porque se tu tivesses cargas à vontade, tu não precisarias estar sempre a fazer isso, nem fazia muito sentido. Agora, se não tens carga suficiente, tu tens que arranjar forma de, pegando o que o Francisco estava a dizer, aumentar a fadiga neuromuscular para contrair todas as tuas fibras, para teres séries de qualidade, para te aproximares da falha e para disputares hipertrofia. Por isso, em casa, essa situação pode fazer sentido na falta de cargas e de materiais. Sim. Aí já começando a entrar em situações mais cívicas. Até porque tu chegas a um ponto que é o típico trade-off da questão do... É a típica situação do tempo de descanso. Nós quando dizemos o tempo de descanso maior é melhor, é quando tu comparas, por exemplo, 3 séries à falha, para simplificar tudo, 3 séries à falha com 5 minutos de descanso, é sempre melhor do que 3 séries à falha com 1 minuto de descanso ou com 2 minutos de descanso. Porque tu, como descansas o tempo que quiseres, se demorares 20 minutos em vez de 5, demoraste 20 minutos, mas fizeste mais repetições. A cena reequilibra-se quando tu, demoraste 20 minutos para fazer isto. Então e se tu gastasses esses 20 minutos a fazer mais séries daquele lado, com 1 minuto de descanso? Acabas por equilibrar. Então em casa tu tens isto. Como tu não consegues que cada série sozinha seja wow de estímulo, não tem a mesma qualidade, mas tu aumentas a quantidade. Aí entramos no capítulo de se igualares o volume total, mesmo com descansos mais curtos, se igualares o volume total, os resultados vão ser semelhantes, como nós já sabemos pelas fortes evidências que temos recentemente. Ou seja, mas depois temos que pôr sempre o prato na balança, que é esta pessoa quer fazer em 20 minutos, em vez de 3 séries de 10, quer fazer, vou inventar agora, 5 ou 6 séries, com descansos curtos. Mas depois temos os pratos na balança. Provavelmente vai acarretar mais fadiga. Provavelmente vai ficar dorida durante mais dias. Ou seja, temos que analisar sempre a situação, quem é a pessoa, qual é que é a fase de treino em que ela está e esse tipo de coisas. O que é que o António nos diz? É assim, isto... tens várias coisas que tens que levar em conta, mas aqui fixando simplesmente no tempo, tens que sempre levar também aquela ideia além do que será melhor, que fazes aqui isto, porque, por exemplo, a tal coisa, podes fazer ficar mais séries dentro daquele mesmo tempo. Isso e um bocadinho a tua vontade, ou seja, imagina, olha, tu uma vez falaste disso, Miguel, acho que eu. Se demos um períodos muito longos de descanso entre série para série, tu se calhar fazes-te um bocado do treino, e não estou só a falar em termos de adesão ao treino, estou a falar o fator psicológico que tu acabas cá por trabalhar um bocadinho ali depois na série para série, acaba por poder denegrir depois o que tu possas vir a tirar daí, porque tu realmente, se calhar não nos primeiros exercícios, mas no fim estás saturado. Ok? E eu quando digo isto num contexto em que tu tens tempo para fazer, que nós agora temos e noutras fases também temos, mas também em nós mesmos ou clientes que chegam têm 45 minutos para treinar. Ok? Boa, como é que eu vou otimizar nestes 45 minutos o treino dele? Eu vou ter que considerar o descanso, óbvio, mas eu se calhar mesmo que os 5 minutos sejam otimais, se calhar para 45 minutos de treino que aquela pessoa tem, é mais desvantajoso do que vantajoso. Isto que é tal coisa, deve ser um bocadinho sempre necessário ver quando nós estamos a ver um artigo ou um estudo, o que estava escrito foi desenhado para aquele protocolo, foi preparado para aquela situação e temos uma componente laboratorial. Ok, por exemplo, há uma meta-análise famosa que acho que é do Man Elsman com o Schoenfeld, que eles realmente mostram isso, que os tais 3 minutos são superiores a 1 minuto e meio ou aos 2 minutos. Está bem, isso é muito bonito, mas estamos a falar daquele tipo de população, para esta janela que eles nos deram. Portanto, é importante quando nós estamos a falar disto, e as pessoas que possam estar a ouvir o podcast, não podem tirar esta informação como fosse, eles disseram que é isto, ou este estudo disse que é isto, vou aplicar isto. Porque temos esta coisa toda à volta, que
Isto é importante nós considerarmos para colocar o tempo de descanso. Ou seja, o tempo de descanso que nós colocamos deve ser dentro deste tempo que nos dá a ciência, a nossa experiência e a pessoa em si, mas relacionado com todos os outros fatores que estão relacionados com eles. Portanto, é tal coisa, dos 5 minutos de descanso a uma pessoa que tem com esses 5 minutos para treinar. Mas se calhar se for ver o que ela fez em 2 treinos em termos de volume de treino, podia ter feito em 1. O descanso foi optimal? Sim. Mas em termos de otimização depois para a hipertrofia devido ao volume que eu dei ao músculo, foi optimal? Não. Temos que jogar aqui mais. Eu queria também levantar aqui agora um tópico. Era, devemos no descanso aproveitá-lo para ir ao Instagram ou dar os passos? Ou seja, o descanso, o que é que temos de fazê-lo? Olha, eu aqui vou-te levantar aqui umas questões muito interessantes. Tens pequena evidência que ainda não está de todo bem comprovada, portanto ainda é muito cinzenta, de haver um potencial benefício de alongares o músculo antagonista. Ou seja, imagina, trabalhaste o peito, de alongares o dorsal para potenciar possivelmente a série seguinte. Agora, é também muito cinzenta, portanto logo daí não tens grande certeza. Podes perfeitamente aproveitá-la para descansar, tipo à vontade. Na verdade aquilo serve para descansar. Portanto, se queres meter conversa com o amigo que está lá no ginásio, se queres ir ao Instagram deixar os likes, tirar aquela selfie no espelho, desde que isso não te alongue o treino demasiado. Se gostas de seres um nerd de eficiência, que eu acho que nós os 4 somos, gostas de dar os teus passos diários e não queres perder tempo à toa, andas entre séries. É o que eu faço, parece um maluco, mas as coisas estão a acontecer e o relógio está a contar os passitos. Isso é uma verdade. Eu, por acaso, eu faço exatamente isso, que é, vocês não levem isto aqui ao extremo, mas eu acabo de fazer isso, que é, quando eu estou numa fase em que é ganhar peso, eu não gosto de comer até ficar mal disposto. Por isso o que eu faço é mesmo o mínimo possível durante o dia. Ou seja, quando eu estou numa fase de messing, eu não ando entre séries. Eu falo, olho ao espelho, vejo o Instagram e pronto. Como agora, quando estou numa fase em que quer perder peso, aí sim faço tudo o que der para mexer. Seja dançar uma beca, seja dar voltas, agora estou em casa, seja dar voltas à casa, ou seja, quando estou numa fase que quer perder peso, aí sim aproveito sempre para andar, para mexer, para fazer o que me apetece. Por isso depende sempre, mas sim, eu acho que o descanso, se não quiseres, é como o Francisco disse, é para descansar, por isso, descansa só. Se quiseres, faz o que te apetecer. Desde que não sejas aquele gajo que enquanto o descanso estás em cima da máquina no ginásio a olhar para o telemóvel, o teu descanso alonga-se para 6 ou 7 minutos de scroll no Instagram, nem estás a treinar e a outra malta já está a te olhar de lado porque tu nem estás a treinar, nem estás a sair da máquina, por isso não sejas esse artista. Também não sejas o artista que faz 8 exercícios seguidos na polia. Com as duas. Mas eu por acaso gostava, antes de nos esquecermos, porque isto vai ser altamente pertinente, que é, nós falámos efetivamente que temos descanso maiores para o mesmo número de séries, ou seja, se a pessoa tiver o tempo todo do mundo para treinar, que descansa à vontade 2, 3, 4 minutos entre séries sempre que quiser. Mas para pessoas que têm menos tempo para treinar, temos que encurtar os tempos de descanso. Então, como é que vocês fariam esses ajustes para uma pessoa que tem, por exemplo, 1 hora para treinar, mas quer meter X séries? Como é que vocês argumentariam para ter tempos de descanso mais curtos? O que é que vocês mudavam? Eu tinha 2 estratégias, que lá está. Às vezes as coisas que nós falamos, como o intervalo de descanso, como a frequência de treino, podem ser gestores, é para fazer gestão do nosso treino. A primeira é, se fosse possível, e para não alongar muito os treinos, era tentar manter um descanso mais optimal e meter mais treinos por semana. Ou seja, maior frequência para cada treino não ser tão duradouro. Se não houvesse essa possibilidade, o que eu lhe diria era, por exemplo, pegando o que o António disse, muitos destes estudos são os optimais, é o melhor, é para aquele ambiente, para aquele contexto. Ora, não significa que treinar com descansos ligeiramente mais curtos não seja bom. Vai ser altamente produtivo na mesma. Simplesmente, nestes estudos, compara que um e outro, o maior está um pouco mais acima, mas não significa que os descansem menos
não tenham ganhos excelentes na mesma, tá? Estes são podem ser aqueles pormenores. Lá está, se o descanso não for de 20 segundos, quando poderia ser 3 ou 4, aí é estúpido. Mas, por exemplo, em vez de ser 3 minutos, se for 2, ou 1,5, ou 1,45, não é por aí que as pessoas vão deixar de ter ter bons ganhos. Agora, eu salvaguardo sempre, que é, olha, o optimal seria isto, mas o optimal se calhar para ti não é uma realidade, porque só tens 1 hora e precisavas de mais. Logo, o optimal neste caso para ti será então descansar um pouco menos, em vez dos 3, 2,5, 2 minutos, ok? É esta a forma que eu utilizo para mostrar isto, ou seja, pode ser optimal no laboratório ou para um gajo que tenha 2 ou 3 horas para treinar. Estou a extrapolar, não é preciso, mas é quem tem todo o tempo do mundo. Para ti, que não tens o tempo do mundo, o optimal e o individualizado e personalizado para ti é X minutos, neste caso, por exemplo, em vez de 3 ou 3,5 ou de 4, é 1,5 ou 2. Uhum. Olha, uma coisa que resulta comigo, por exemplo, na fase final do treino, se for músculos diferentes, mas super séries. Por exemplo, a mim dá-me jeito porque eu tenho full body, portanto, mesmo que fosse série compostas, estamos a falar poupar 2 minutos, claro que se estiver ofegante, mas dificilmente, porque no fase final do treino, por norma, no meu caso, atenção que estou a falar no meu caso, são grupos musculares mais isolados, portanto, se estivermos a falar de 5 séries, já estamos a falar em 10 minutos que eu poupo. Portanto, no meu caso, é uma viabilidade e gosto e consigo poupar aqui alguns minutinhos preciosos. Não sei quanto a vocês. Sim, como tu és um gajo, já tinhas dito que gostas de sentir que o treino foi bué intenso, eu percebo isso, porque há pessoas como eu, vamos imaginar que eu vou fazer um treino mais focado para o peitoral. Eu chego lá, faço, por exemplo, 2 a 4 exercícios do máximo. Eu no final do treino, efetivamente, tirando a parte local do peitoral, eu estou na boa. E há pessoas que eu já tive alunos assim, neste caso tu também parece ser um pouco assim, que além do treino específico para o objetivo, gosta de sentir, que está meio, sai do treino ali meio abalado. Por isso sim, também depende um pouco da pessoa. O António deu um toque nisso. A adesão do treino é importante. Se a pessoa, por princípio, por crença, por gosto, prefere treinar dessa forma, pode fazê-lo. Vai ter bons resultados na mesma, é o que eu estava a dizer. Vai ter excelentes resultados na mesma. Se calhar não é tão espetacular quanto outra opção, talvez, mas o resultado será muito bom na mesma. Se calhar a diferença não é assim tão grande ao ponto de trazer algum malefício ou de estagnar de tal forma o crescimento muscular. Andrei, eu sou super fã das super séries. Era assim que eu treinava muito no judo e gosto realmente desta sensação. Eu farto-me de descansos longos. Quando é o meu caso, acho uma seca. Mesmo quando estou com clientes, acho uma grande seca estar ali às vezes 1 ou 2 minutos. Agora, alternativas que há e que eu uso, assim se calhar uma forma mais prática para quem queira, eu baseio muito no princípio da subcarga aqui, que é qual foi o volume, ou seja, qual foi a quantidade de trabalho que eu fiz na semana passada e o que eu vou fazer nesta. Portanto, posso aumentar as repetições, mas reduzir o peso, posso aumentar o peso e reduzir as repetições e trabalhar aí do tipo, como é que esta pessoa reage melhor em termos de descanso. Ou seja, se eu tiver menos tempo para lhe dar descanso no treino, qual é a forma que eu vou fazer que, imaginemos que ele na semana passada levantou no total, com as repetições de peso, 100 kg no peitoral. Como é que eu faço pelo menos que ele levante 101 kg esta semana? É porque eu vou aumentar ligeiramente a carga e reduzir as repetições, ou é porque eu vou aumentar nas repetições, mas reduzindo a carga, de maneira a que, reduzindo o tempo de descanso, não seja afetado a performance que ela vai ter ao longo do treino. Okay? Ou super séries, minha opção número 1, ou utilizo isto. Especialmente com pessoas que eu já conheço ou que têm experiência, esta segunda opção aqui, esta parte de contagem de trabalho, já tenho alguma experiência, ou seja, que eu já tenho dados para poder fazer este tipo de trabalho. Daí isso é importante, por exemplo, como aqui o Breaking Marmits fala um bocadinho, o Francisco é aqui um apologista muito disto, em termos de ter um diário do treino, um plano. O plano de treino não é simplesmente terem lá o número de séries e o peso e tudo bonitinho, o peso é que de maneira a que quanto mais dados e informação tiverem nos vossos treinos, mais fácil é podermos mexer com estas variáveis em caso de necessidade. Yeah. Ok?
Porque, e eu quando digo aqui, uma pessoa pode pensar, ok, mas eu tenho sempre tempo para treinar 1 hora. É mentira. Ou porque tens uma semana com mais trabalho, ou porque nesta semana tens que ir buscar o filho à escola e não o teu marido ou a tua mulher ou a tua mãe, ou porque tem exames. Portanto, há sempre uma altura que vai ser necessário. Pronto. Eu, esta parte do trabalho, são dados, são números, matemática é a única ciência que é certa. Tem aqui, não há modo de falhar aqui em termos da quantidade, em termos, por exemplo, de subcarga. Tem aqui um bom exemplo. Um bocadinho mais chato, se calhar, porque tem que fazer esta contagem toda. Também que há aplicações, acho que nós já temos aqui, que é o Strong. Ela faz essa contagem por vocês, se vocês forem aos treinos, está lá a quantidade de quilos levantados, que é Tudo lá, séries, vezes repetições, exato. Pronto, tem uma boa maneira de fazerem esses targets. Tem aqui uma opção, por exemplo, para usarem. Boa. Olha, é importante aqui como eu gosto sempre de pensar, o melhor treino, o mais optimal é aquele que está adequado para ti, é aquele que tu consegues aderir a longo prazo. Eu acho que os profissionais desta área, e é o que nós tentamos sempre fazer, e como vocês já puderam ver aqui, o melhor profissional não é aquele que só segue estritamente um estudo, ou só aquele que não estuda nada e só tem prática. É aquele que está atualizado de acordo com a mais recente evidência científica, é aquele que tem experiência e prática no campo, mas que tem que ter sempre em conta o contexto em que está. Ou seja, esta interação destes 3 fatores, contexto, evidência científica e experiência do profissional, acho que é a chave para o sucesso a longo prazo dos treinadores e depois dos resultados dos nossos alunos. Malta, não sei se tem mais alguma coisa a falar sobre o tópico de hoje. Não, acho que por mim abordámos tudo, Acho tiveram que já- todos top. Já foi bem mais explorado até do que eu estava à espera. Pensei que ia ser bem mais tempo e isto até houve aqui. Por isso é que é bom, malta que nos está a ver, por isso é que é bom também irem acompanhar estes podcasts, porque ouvir o Francisco a falar é bom, ou ouvir só o António a falar é bom, ou ouvir só o Miguel, mas todos juntos acaba sempre por despertar ideias que podiam não surgir se fosse só um. E um levanta um tema e o outro vai dar o seu ponto. Ou seja, acho que é muito bom para vocês. Por isso, não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, acompanhem-nos também no Instagram e não se esqueçam de deixar os vossos comentários, tanto cá como no Instagram, sobre o que é que gostariam de que nós falássemos, porque nós não estamos aqui só para passar tempo e mandar os bitites, nós estamos aqui a dar-vos informação que vocês querem ouvir e que achem que seja pertinente para vocês. Por isso, por mim hoje está tudo. Por vocês, também acho que sim. Também. Por isso, malta, não se esqueçam, quebrem os vossos limites. Carga na casa. Abraço, malta.